Deus quer o primeiro lugar em seu coração. Na sociedade atual, muitos baseiam seus valores em riquezas, altas posições na escada corporativa. Quão bem-sucedido está seu negócio, ou mesmo simplesmente quem eles conhecem. Mas, se nossa visão do que é importante está estabelecida sobre estas coisas, nos sentiremos bem apenas quando progredirmos nessas áreas. Quando nossa riqueza e sucesso diminuir, nosso alto valor também cairá, porque nossa fundação não é sólida. Jesus descreve isto assim: mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No entanto, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Lucas capítulo 6, versículo 49. Lucas capítulo 6, versículo 49. Nossa identidade é tão sólida quanto a fundação sobre a qual a colocamos. Ao edificarmos nossa identidade sobre a rocha sólida da fundação de Cristo, nosso senso de realização na vida não dependerá de mudanças climáticas. Quando Cristo é nossa fundação, nossa estabilidade é como esta. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Lucas capítulo 6, versículo 48. Pense por um momento das muitas escolhas que você teve na vida para edificar sua fundação sobre coisas insignificantes. Aí podem estar incluídos riquezas, carreira, visual, família, fama, poder ou influências pessoais. Existem outras
que você possa se lembrar de todas as coisas sobre as quais podemos estabelecer nossa identidade. Somente Jesus nos garante uma vida vitoriosa. Mas, se você observar as demais escolhas, nenhuma é má ou verdadeiramente diabólica. De fato, em muitos aspectos, elas são áreas elas são áreas de responsabilidades muito importante que Deus nos deu em nossas vidas. Porém, no Evangelho de Mateus, Jesus nos ajuda a encontrar um equilíbrio. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 26. Quando resolvemos esta verdade em nossas vidas, encontramos paz e plenitude, livres de preocupações e ansiedades. Este equilíbrio é alcançado quando colocamos Jesus em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Todos temos sonhos, metas e desejos, porque Deus nos criou assim, mas colocar Jesus em primeiro lugar deve levá-lo a observar suas prioridades e aspirações, tais como: porque você deseja fazer isto ou aspirar pelas coisas que deseja. Quando ele é o primeiro em seus sonhos e aspirações, seu futuro será cheio de grandeza e alegria. Quando Deus lhe faz pensar em motivo questionável, sua resposta mais importante deve ser a vontade de mudar. Mudar pode ser difícil no início,
mas Deus sempre tem o melhor para nós em mente e quer que você cresça espiritualmente. Então, pessoal, Deus quer ter o primeiro lugar em seu coração. Ele quer que você tenha o primeiro lugar em seu coração para Ele, né? Deus quer o primeiro lugar em seu coração. Esse é o título desse texto, desse lindo texto, né? Porque olha o que diz aqui no texto. Na sociedade atual, pessoal, preste atenção, na atualidade, muitos baseiam seus valores em riquezas, altas posições na escada corporativa, quão bem-sucedido está seu negócio, ou mesmo simplesmente quem eles conhecem. Pessoal, mas se nossa visão do que é importante está estabelecida sobre estas coisas, nos sentiremos bem apenas quando progredirmos nessas áreas. Quando nossa riqueza e sucesso diminuir, nosso alto valor também cairá, porque nossa fundação não é sólida. Jesus descreve isto assim. Olha como Jesus descreve a sua e a minha vida. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. A destruição daquela casa foi completa, meu irmão. Sabe por quê? Porque aqueles que ouvem a palavra não praticam. E é como o homem que fez sua casa sobre a rocha, sobre o chão, né? Sobre a areia, digamos assim. Aí, sem alicerce, a torrente veio, deu contra aquela casa e ela caiu. E a sua destruição foi completa. Meu irmão, a destruição daquela casa foi completa. Mas o que é torrente? Vamos aqui no dicionário, né? Torrente é o significado. Torrente. Vamos aqui no dicionário. Corrente de água muito rápida e violenta. Corrente intensa de água. Ou seja, pessoal,
Naquele momento, né, em que a corrente de água deu aquela casa contra aquela casa, ela caiu imediatamente e a sua destruição foi completa, né? O que é alicerces? Vamos já te descobrir o que é alicerces. Alicerce, se a gente vir bem aqui, pessoal, aqui no dicionário, o que é alicerce? Vem bem aqui no dicionário, acho melhor vir no dicionário, né? Maciço de alvenaria, sobre o qual se assenta a estrutura de uma construção. Ou seja, pessoal, o alicerce dessa casa não estava seguro. O alicerce é uma base. A base não estava segura. No momento que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa, né? Você pode ler depois esse versículo completo de Lucas 6, Lucas 6, versículo 49. Me enrolei aqui, perdão. Nossa identidade é tão sólida quanto a fundação sobre a qual o colocamos. Ao edificarmos nossa identidade sobre a rocha sólida da fundação de Cristo, nosso senso de realização na vida não dependerá de mudanças climáticas. Quando Cristo é nossa fundação, nossa estabilidade é como esta. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Ou seja, ele colocou a base na rocha, né? Quando veio a inundação e as torrentes, que é corrente de água, a corrente deu naquela casa, contra aquela casa, né? Mas não a conseguiu abalar. Por quê? Porque aquela casa, meus amigos, estava bem construída na rocha, que é Jesus. Então ele pegou, ouviu a palavra e praticou. E quem não pratica a palavra é como no versículo que a gente acabou de ler em Lucas, capítulo 6, versículo 49. Então, meu irmão, temos que saber escutar a palavra e praticar. Se não praticar, é que nem o versículo anterior que a gente acabou de ler. Vai cair, vai vir a corrente de água, vai cair tudo e a destruição vai ser completa. Então, tenha o seu alicerce firmado na rocha, que é Jesus. Tenha sua base na rocha. Porque se você tiver, por mais que venha as correntes de água,
Por mais que venha o vento, por mais que venha temporal, a sua casa não vai cair, porque ela está construída na rocha, que é Jesus. Meu irmão, eu não quero me alongar muito, né? Eu nem falei o versículo. Então, meu irmão, não quero me alongar muito, eu nem falei o versículo aqui. Está em Lucas capítulo 6, versículo 48, tá? Do homem que, ou seja, que construiu a casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha, que veio tudo, veio a corrente de água, veio o temporal, veio o vento, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque está bem firme. É isso que temos que fazer. Ouvir a palavra e praticar, não apenas ouvir. Temos que praticar. E agora, pessoal, vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós nos versículos, tá? Na parte da Bíblia falada. Então vamos lá. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas.